Rodrigo Maia adia para hoje a PEC que aumenta repasse a municípios. A medida pressiona o governo a retirar a pauta. Informação de Fernando Martins. A terça-feira promete ser agitada na Câmara dos Deputados. Isso porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, adiou para esta terça a PEC 391/17, que aumenta o repasse de alguns impostos da União para os municípios. A proposta incrementa em 1% o repasse ao FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, o que geraria custo de cerca de 35 bilhões de reais ao governo em 10 anos e pressionaria as contas públicas já abaladas pela pandemia. Deputados da base governista promoveram obstrução contra a pauta de Maia, mas o presidente da Casa de Leis mostrou força frente ao governo, dizendo que a base que se organize para fazer isso em votação. Acho que para ser correto com o governo, como sempre fui, vou continuar sendo sempre, e como há uma obstrução enorme, eu vou fazer a seguinte concessão ao governo. Eu vou tirar a PEC do dia de hoje, pauto no dia de amanhã, e o governo apresenta o requerimento de retirada de pauta e vence a retirada de pauta amanhã e tira de pauta a PEC no último dia da sessão legislativa. Assim, eu acho que não tentam transferir para mim a responsabilidade que é de todos. PSD, PP, PL, Solidariedade, Republicanos, PSC, Avante, Podemos e Patriota se juntaram à obstrução na sessão. A situação esquentou os ânimos no plenário. O deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, acusou Maia de tentar agradar a esquerda no final de seu mandato por divergências com o presidente Bolsonaro. O senhor está contra o presidente, não tem problema, é natural e democrático que o senhor faça isso. É natural. Agora, usar a Câmara, o meu mandato, que eu lhe apoiei para presidente, para colocar uma pauta sem discutir com os líderes, sem ser transparente, é muito ruim para o final de mandato. Maia rebateu as críticas e afirmou que a PEC teve o primeiro turno aprovado no final do ano passado. Não foram 5 sessões de espera, foram 12 meses de espera. Eu tenho certeza que ninguém vai dizer que a colocação da PEC na pauta significa qualquer surpresa a qualquer parlamentar na casa. A proposta já foi aprovada pelo Senado em 2 turnos e pela Câmara em 1 turno, em dezembro do ano passado. O placar foi de 343 votos a favor e 6 contra. Por ser uma PEC, são necessários 308 votos na Casa em 2 turnos para a aprovação. Ainda na sessão desta segunda-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 7658-14 do Senado, que determina a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa com HIV, hepatites crônicas, hanseníase e tuberculose. A matéria retornará ao Senado devido às mudanças. O texto proíbe a divulgação de informações que permitam a identificação de pessoas com esses vírus ou doenças. O sigilo profissional somente poderá ser quebrado nos casos determinados por lei, por justa causa ou por autorização expressa da pessoa. Quem descumprir a lei poderá ser punido com penas previstas na Lei de Proteção de Dados. Olha, gente, a postura do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, ela é bem interessante, né? Ela foi bem interessante nesses últimos 2 anos. Por um lado, ele foi um certo aliado do presidente Bolsonaro ao participar, ao apoiar medidas e reformas, como a reforma da Previdência, essenciais para a reforma do Estado brasileiro e mesmo para o sucesso do governo Bolsonaro. Por outro, ele manteve uma postura de independência e até mesmo vingativa, né? Uma postura vingativa, reagindo sempre a qualquer crítica, a qualquer provocação do presidente. Semanas atrás, o Bolsonaro criticou o Rodrigo Maia e ele falou, então eu vou colocar em pauta alguns projetos bomba, né, que aumentam demais o orçamento público. Isso não é uma coisa nobre de se fazer, né? A gente esperaria que um presidente da Câmara ele colocasse em votação e privilegiasse as medidas que ele próprio acredita, e a gente sabe que não é exatamente o caso, mas de qualquer forma é interessante que o presidente
preciso que o presidente saiba lidar. O presidente Bolsonaro precisa aprender a lidar com o Congresso. A gente vai ter um novo presidente da Câmara agora, ninguém sabe se vai ser aliado do Maia e da esquerda ou mais ao centrão. De qualquer forma, é preciso lidar, né? Um chefe de Estado, ele precisa saber negociar, saber fazer política e não só pronunciar bravatas que depois acabam sendo um tiro no pé e atrapalhando o seu próprio governo. Bom, e aqui conosco também Paulo Figueiredo. E essa postura do presidente da Câmara, hein, Paulo? Olha, bom dia. Eu não posso dizer que eu concordo tanto com o meu colega Narlock a respeito de classificar como interessante a postura do deputado Rodrigo Maia como presidente da Câmara. O deputado Rodrigo Maia começou o seu mandato como presidente da Câmara alinhado com o governo, sim, até tinha tido o apoio do governo para se eleger presidente da Câmara. Só que no meio do caminho, o poder lhe subiu a cabeça e, como relatou o próprio ministro Paulo Guedes na semana passada, ele, alinhado com outras forças políticas, tentaram basicamente dar um golpe no presidente Bolsonaro no início do ano, né? ali no auge da crise de coronavírus e tudo mais. Então, desde então, o presidente Rodrigo Maia não tem tido uma postura nada interessante, nem um pouco independente. O que ele tem tentado o tempo inteiro é desestabilizar o governo. Entrou em uma guerra com o governo e passa o tempo inteiro tentando desestabilizar o governo. O Brasil não votou as reformas que tinha que votar, não aprovou as privatizações que tinha que aprovar e simplesmente o Brasil está parado com o Rodrigo Maia fazendo o país de refém das picuinhas políticas dele. Eu não acho isso nem um pouco interessante.